Seu nome é Kleber, você tem 23 anos, seu filme favorito é Homem-Aranha, seu prato favorito é espaguete e no seu tempo de lazer você gosta de jogar basquete e ouvir heavy metal. Na verdade, meu nome é Lucas, Prazer. tenho 21 anos. 21. Meu filme favorito é alguma coisa relacionada à comédia, gosto de rir bastante. Qualquer filme de comédia não tem tipo um nome específico. Qualquer filme Meu prato de comida favorito é o macarrão da minha mãe, que é muito bom, gosto pra caramba, é o melhor prato pra mim. E no meu tempo de lazer eu gosto de escutar música, escutar bastante música e andar de bike. Eu chutei aqui, seu nome é Márcio, você tem, coloquei aqui 49 anos por aí. Seu filme favorito é Em Busca da Felicidade. Seu prato de comida favorito acho que é estrogonofe, o que virou na mente. No seu tempo de lazer você gosta de ler um livro, você aparenta uma pessoa que tipo gosta de ler bastante, de ler um livro assim, alguma coisa do tipo. E é isso. Não necessariamente bateu com o que eu escrevi aqui, mas tem muita coisa que tem a ver. Fiquei com vontade de assistir Em Busca da Felicidade. Bom, meu nome é Felipe, tenho 41 anos. Meu filme favorito é Day for Night, A Noite Americana, do Truffaut. O meu prato favorito de comida é o sanduíche vegetariano do Subway. E no meu tempo de lazer eu gosto de estar com os amigos. Sim, é bom estar com os amigos, né? Opa! Beleza. Vamos lá. Quando era criança você sonhava em ser professor? Professor. A música que marcou a sua infância foi Tim Maia, do Leme ao Pontal. Tim Maia. Hoje a sua música favorita é... Você tem cara que gosta de escutar tipo um jazz, uma música mais tranquila pra viajar. Você tem cara de que viaja bastante também, assim. Acho que sua música favorita é um jazz, uma coisa mais tranquila. Pra você, a qualidade das músicas que fazem sucesso hoje em dia é ruim. Eu acho que você não... Acho que ruim... Acho que antigamente acho que você gostava mais das músicas, já acho que pra você é ruim. Pela cara, não que você ache. Essa é a definição de uma música boa pra você, uma música que tem a qualidade. Desde a letra, a produção da música. Acho que pra você tem que ser tipo tudo perfeitinho, a letra, tudo, a produção, tudo, a voz. Acho que uma música boa tem que ter qualidade pra você. É isso. Então, quando eu era criança, eu sonhava em ser músico. A música que marcou minha infância foi Imagine, do John Lennon. Hoje minha música favorita é a Terceira Sinfonia de Beethoven. Para mim, a qualidade das músicas que fazem sucesso hoje em dia eu completei muitas vezes atropelada pelo consumo. Essa é a definição de uma música boa para mim. Que de alguma maneira celebre a beleza ou algum outro aspecto da vida. No caso do consumo, você diz o que? Com todo respeito às bundas, bunda não é música, bunda é bunda. Bunda também não é cerveja, mas às vezes a cerveja vende porque tem peito na propaganda. Sim. E com a música acontece a mesma coisa. Tem muita música boa por aí, mas se a gente for pegar assim, o que é mainstream, o que vende muito, Sim. nem sempre o que vende muito em música, a qualidade é essencialmente musical. Muitas vezes é ou a imagem de um popstar ou alguma coisa do gênero. Por isso que eu acho que às vezes é atropelada pelo consumo. Isso não é privilégio da música, eu acho que com tudo rola isso. Pra coisa ter projeção, Sim. ela de alguma maneira hoje em dia tem que ser super facilmente digerível, assim, né? Alguma coisa chamativa, você disse? Tipo, pra chamar a atenção? Sim. Mas tipo nos clipes ou tipo, e só no áudio da música, assim? No áudio da música, então assim, sempre tem que ser catchy, né? Tem que ser uma coisa breve e tal.
No caso da música brasileira, eu vi alguns anos atrás uma pesquisa, eu não vou lembrar dos números, mas é como se assim, tivesse uma porcentagem enorme Sim. que usam os mesmos 3 acordes. Dá pra entender? Sim. Que aí a gente fica reconhecendo aquilo como familiar e daqui a pouco a gente só quer consumir aquilo. Verdade. Ó, um cara que acabou de falar que gosta de comer sanduíche do Subway. Sim. Mas aí fica querendo só, aquilo fica muito fácil de digerir, né? Quando criança você sonhava em ser jogador de futebol. Música que marcou a sua infância, eu não coloquei a música, eu coloquei a banda, que é o Mamonas Assassinas. Hoje sua música favorita é um rap. Pra você a qualidade das músicas que fazem sucesso hoje em dia é ruim, só uma impressão. E eu acho que você gosta de uma música que tem uma letra legal, assim. Eu acho que é uma qualidade que te importa na música. Sim. Vamos lá. Quando criança eu sonhava em ser bombeiro. Porque, tipo, quando era criança eu tinha muito medo de ambulância, tipo, de resgate, sabe? Essas coisas, eu não podia ver uma sirene na rua que eu saía correndo, qualquer lugar para me esconder. Aí eu quis, tipo, deu essa imaginação de ser bombeiro para me tentar dominar esse meu medo que eu não tinha, na verdade. Tipo, uma ilusão, alguma coisa fictícia, tá ligado? Eu queria ser bombeiro para tentar, tipo, vencer esse meu medo que eu tinha quando eu via uma sirene passar na rua, qualquer lugar, podia estar onde eu for. Eu saía correndo para algum lugar para me esconder, achava que ia me pegar, sei lá. Uma coisa assim. A música que marcou a minha infância foi Mamonas Assassinas, que eu escutei bastante também. Que eles morreram, aconteceu um acidente, eles foram lá perto de onde eu moro. E foi bem no ano que eu nasci também. Aí tipo, eu cresci já escutando algumas coisas deles já. Hoje a minha música favorita na verdade eu escuto de tudo, sou bem eclético. Mas agora eu tô começando a escutar mais samba. Uns sambas antigos, os de agora também. Mas eu escuto de tudo, todos os gêneros, tipo, eu sou aberto para todas as outras músicas, mas o samba é o que eu tô escutando mais ultimamente, é a minha música favorita. Pra mim, a qualidade das músicas que fazem sucesso hoje em dia é excelente porque as pessoas se tornam muito criativas. Tipo, desde o sertanejo, do forró, de outros gêneros assim, tipo, inovou tudo e é boa que, tipo, tem música, tipo, o sertanejo fala de alguma coisa que você tá sofrendo, alguma coisa que sofreu alguma ilusão. Tipo, é muito excelente que, tipo, às vezes você reconhece essa música como uma história que já passou com você. Tipo, casa muito alguma história do cantor que tá cantando com o que você já deve ter passado, alguma coisa assim na vida. A definição de uma música boa pra mim é uma música que fala a realidade. Tipo, sem muita mentira, sem, tipo, falar a verdade. Vamos colocar um exemplo. Uma música que fala a realidade, tipo, de uma pessoa que, eu sou compositor, eu já passei um momento na minha vida que eu sofri, tipo, um exemplo, fui traído pela minha mulher. Tipo, eu vou expressar minha realidade através da música, tipo, sem muita ilusão, tá ligado? Uma música que fala, tipo, a realidade. A definição de uma música boa pra mim. E uma música diferente também, eu acho. Tipo, desde a produção, o jeito de cantar também, eu acho que muda bastante também. Eu gosto bastante. Então, seu gênero musical favorito é samba. Dos gêneros musicais, possivelmente o que você menos gosta é música clássica. O melhor show que você já foi do Jorge Aragão. Queria. Oi? Queria. Sua banda, cantor, compositor favorito é o Arlindo Cruz. E você ganha vida hoje em dia como estudante. Meu gênero musical favorito é samba. Samba eu gosto muito mesmo. Do gênero musical que eu menos gosto é uma música tipo um jazz, alguma coisa tipo mais tranquila. Eu gosto de um negócio tipo mais acelerado. Tipo, eu acho essas músicas tipo muito tranquilinha, eu gosto de um negócio mais acelerado. O melhor show que eu fui foi que eu fui com a minha mãe, Xande de Pilares e Molejo. O Xande do Ex-Revelação. Foi o melhor show pra mim, que eu tipo, sou fã bastante do Xande e o Molejo minha mãe escutava também. Aí tipo, a gente foi no show, tiramos uma onda, gostei pra caramba. Foi o melhor show da minha vida que eu fui. Minha banda, cantor, compositor favorito é o Xande, que ele é bom, gosto das letras dele também.
ele é muito bom. E eu ganho a vida como fazendo entretenimento adulto, eu sou funkeiro. Olá! Faço funk, eu ganho a vida com isso. Desde show, fazendo clipe, essas coisas. Trabalho com funk. Seu gênero musical favorito está tipo de blusa preta, assim, pá, uma blusa lisa por baixo, que eu reparei bastante. Eu acho que seu gênero musical é tipo alguma coisa de rock, alguma coisa tipo mais pesada. Uma coisa mais pesada, assim. Do gênero musical que você menos gosta, como você falou lá atrás que tava tipo muito ultrapassado esse negócio das músicas hoje em dia, eu acho que pelo fato de você ter tipo falado de tipo bunda, alguma coisa assim, algo do tipo, coloquei que o gênero que você menos gosta é funk. Tipo, pelas palavras, pelas letras também. No meu caso, tipo, eu canto as letras que você, tipo, falou. Tipo, eu ganho a vida cantando uma música falando de... Tem vários diversos tipos de gênero de funk. Desde a realidade, que você fala do que acontece na favela, de uma ostentação que você sonha em ter alguma coisa. Tipo, eu vou falar no funk, de carro, de cordão de ouro, de rei do camarote, de bebida. Tipo, é da ostentação também, só que eu canto mais do que, tipo, girado no mundo de... Pode falar palavrão ou não, né? Não, né? Não sei. Não, uma ousadia, uma ousadia. Só que eu canto, tipo, a música, uma ousadia mais pesada. Tipo, mais tranquilo, que é tipo Querendo ou não, eu não procuro mentir. Na letra, ou eu falo uma coisa que já passou comigo, que aconteceu, tipo, a minha música, faço uma música com 3, tipo, eu vou pegar 3 minas, eu vou pro motel. Tipo, ou aconteceu comigo, ou algum amigo aconteceu, ou tipo, é mais vivência a mesma realidade. Eu, tipo, não procuro esconder muitas coisas, e na realidade eu falo, tipo, que o meu público, tipo, de 100%, digamos que 70% é da favela, tipo, todas as favelas. Se você ir no baile funk de favela, vai estar minha música tocando. Tipo, de 10 músicas, umas 3 pelo menos é minha. Tipo, é mesmo? É. Aí, tipo, como a favela me acolheu, tipo, nesse estilo, eu cheguei a cantar outros gêneros também. Já cantei, tipo, música de paz, de consciente, tipo, de favela, assim, ostentação. Tipo de roupa, mas quando eu mudei esse gênero meu, tipo, mais pra uma ousadia mais pesada, o público me acolheu. E tipo, aí hoje em dia eu faço o que o público gosta de ouvir. Tipo, se eles me acolheu escutando esse gênero, eu lancei de todos. Eu lancei esse gênero que é mais pesado, eles me acolheu e deu certo. É, tipo, eu não procuro mudar, eu não penso em mudar lá na frente. Tem vários MC que muda, tipo, tira MC do nome, muda, para de cantar o que o público te acolheu lá atrás. Se eu mudar um dia, MC eu nunca vou tirar do nome. E se eu mudar alguma coisa, eu posso lançar uma música comercial, porque eu tenho música comercial também, tipo, não muito pesada, que não fala muito palavrão, mais tranquilo, mais light. Tenho música light também. Mas eu posso lançar, tipo, desde um sertanejo, uma rocha, um rock, alguma coisa, mas eu nunca vou parar de lançar as músicas pesadonas pra favela. Tipo, eu faço tipo show em favela e faço em balada desde favelado que não tem oportunidade, tipo, faço na festa da comunidade, até os playboy que, tipo, que tem muito dinheiro, tipo, festa de faculdade, tipo, as faculdades grandes mesmo, tipo, PUC, Mackenzie, tipo, eu faço formatura de todas essas aí. E, tipo, já tem os dois gêneros e também o público do, tipo, não um playboyzinho, mas uma pessoa que tem, tipo, uma vida melhor do que as pessoas da favela, gosta de escutar esse gênero também, porque senão eles não me contratavam pra cantar no show deles. Aí eu faço de tudo aí, eu ganho... Pera, é MC o quê? Kitinho. MC Kitinho? Isso. Pô, Kitinho legal. Pocá. E ganho a vida fazendo isso aí, cantando umas ousadia, esse negócio mais pesado aí. O melhor show que você já foi, acho que é do Capital Inicial. Capital Inicial, você tem cara que gosta de... E sua banda, cantor, compositor favorito é pelo fato que eu acho que você... A aparência engana, mas tipo, dá pra ver mais ou menos pela tipo característica que você gosta de rock, mas não que você goste, mas pela roupa preta assim e tal, tênis preto, blusa lisa. Eu acho que sua banda, compositor favorito é Raimundos, que é o mundo do rock também. E você ganha a vida como, eu tinha falado ali que você falou sorry ali, daí eu coloquei tipo professor de inglês. Eu falei, deve ser fluente, alguma coisa. E é isso. Bom, meu gênero musical favorito são trilhas sonoras. Sim. Sempre gostei muito de trilhas.
Se fosse meus gêneros musicais, eu ia falar trilhas sonoras e música brasileira. Sim. MPB, né? Tipo MPB. assim. Aham. Dos gêneros musicais, o que menos gosto é thrash metal. Tipo, eu não me vejo chegando em casa e botando um thrash metal pra relaxar. Mas funk então você escuta de boa ou não? A verdade é que eu conheço muito pouco de funk. Sim. Mas tipo, você já escutou alguns? Certamente, certamente. Não estava particularmente pensando em funk quando falei das bundas. Porque normalmente nos clipes tipo de outro gênero, no funk que tem mais bunda, né? Nos outros clipes de outra, tipo outro gênero sertanejo, alguma outra coisa, não tem muita bunda, né? Que assim, eu usei bunda meio como uma imagem, assim. Tipo, a bunda meio que tá em todo lugar, assim, tipo, do axé ao funk, que agora você me lembrou, mas não é exatamente o que eu tinha pensado, na cerveja, mais uma vez, não na contrabunda. Mas eu sinto que quando, sobretudo, alguma parte do corpo feminino tá exposta, qualquer coisa vem demais. Carro, música, comida, Você acha que tem que ter alguma cerveja. coisa assim relacionada para chamar a atenção da pessoa? Acho que a publicidade descobriu esse gancho, como que se quer vender, ele tá lá em todo lugar. O melhor show que eu fui foi do MC Kitinho. Brincadeira, ainda não fui, mas deve ser incrível aí pra todo mundo tá te convidando. Foi do Vai ser bem-vindo, ficar no camarote, tomar uma. Caraca, mano! Rodeado de mulher. Você é casado? Não. Então, rodeado de mulher, lá o negócio funciona de verdade. Cara, mano, você me ensina magia aí. O melhor show que eu fui foi do Paul McCartney na primeira vez que ele veio pro Brasil. As outras vezes todas eu achei muito caro e falei, não vou. Mas a primeira vez que ele veio eu achei incrível, assim. Minha banda, cantor, compositor favorito é o Milton Nascimento. Desde a infância até hoje, esse é uma constante na minha vida. Assim, sempre escutei Milton, sempre gostei demais. E eu ganho a vida como maestro e compositor. Você compõe bastante música? Sim, compõe bastante coisa. Inclusive trilha sonora, que eu gosto muito, uma canção... Por isso que você gosta de trilha sonora desses negócios, né? Maestra... Pois é. Foda. Uma canção, um monte de coisa... É caminho aí. Então, tipo, pra você, tipo, se alguma pessoa for cantar, tem que ser tudo no tom certinho. Se você fica, tipo, você se sente incomodado com, a música que você vê que, não, tá errado esse tom. Alguma coisa assim do tipo. Pelo fato de você trabalhar com isso. Ou se sente, tipo, envergonhado com... Tipo, não, meu Deus, o que ele tá fazendo com a música? Tipo assim, fora do tom, alguma coisa assim. Eu acho muito relativo, assim. Às vezes é muito mais o como a gente tá fazendo a coisa do que... Tipo, não é porque desafinou que eu desgosto, assim. Às vezes tem mais a ver com a atitude ou com a verdade da coisa. Pode ter. Sou bem sussa com isso. Eu rejo muitos corais amadores, por exemplo. Uma coisa que eu fiz, boa parte da minha vida. E num coral amador você não vai poder exigir que o cantor seja preciso o tempo todo. No caso, tipo, você falou que já escutou alguns funks assim, você acha que o funk é muito desafinado pra você? Do que eu escutei, definitivamente não. Mas eu também não sei se o que eu escutei é uma amostragem... tipo, não posso falar que eu entendo de funk, ou que eu manjo de funk, ou que eu sei do que está acontecendo no funk no Brasil, porque eu não sei. Mas a maioria das coisas que eu escutei é boa e bem produzida, inclusive, também. Bom, quando você está num palco se apresentando, o que você sente é acolhimento. Na sua opinião, quem escuta funk é alguém que se reconhece nas histórias? Na sua opinião, quem escuta música clássica é intelectual? Na sua visão, o que mais afasta a música clássica do funk é a veiculação, né, para onde que tipo de público tem acesso a que coisa. Sim. O que mais aproxima seria o ritmo, que está de alguma maneira presente nas duas.
Quando eu estou no palco me apresentando, o que eu sinto é realizado. Tipo, quando a pessoa, o DJ, o anunciante da casa, o apresentador anuncia, tipo, com vocês, MC Quitinho. Tipo, a galera vibra, tipo, desde um baile que, tipo, tem 15 pessoas, como um baile que eu já fiz que tem, tipo, 20 mil pessoas, tipo, 10 mil, evento grande, bastante mesmo. Eu sinto realizado pra, tipo, que deu certo o que eu sempre sonhei, tá ligado? Tipo, quando eu tô no palco, quando eu subo me apresentando mesmo, eu me sinto realizado. Me contagio com o público também. Na minha opinião, quem escuta funk é alguém normal, porque funk todo mundo escuta. Tipo, desde a tiazinha que dançou um aleleque, a criancinha que tá nascendo, tipo, já não nascendo, mas tipo, já crescendo, tipo, uns 5 anos, já escutou funkinho. Tipo, igual, desde a época do Creu também, tipo, já escutou o Creu? Já. Coisa? Então, tipo, é uma pessoa normal. Funk é normal, tipo, escuta quem quiser, ninguém é obrigado. Mas pra mim eu acho que é normal, quem escuta funk é uma pessoa normal. Na minha opinião, quem escuta música clássica é alguém que tem um bom gosto para escutar. Não que os outros gêneros não sejam um gosto ruim, mas tipo, para você escutar tem que gostar mesmo. Tipo, tipo eu, funkeiro, tipo, acostumado de samba, correria, tudo, tipo, tem que ter um bom gosto mesmo para escutar música clássica, tipo, desse tipo. Na minha visão, o que mais afasta a música clássica do funk é, tipo, eu coloquei aqui discriminação, não generalizando, mas, tipo, o que afasta acho que, tipo, uma pessoa, tipo, que gosta desse estilo, que trabalha muito com esse estilo, tipo, não aceitaria, tipo, um funk clássico, tipo, alguma coisa assim. Então, olha, interessante. Na sua opinião, desculpa, o que mais afasta é o quê, perdão? Oi? Na sua opinião, o que mais afasta é o quê? Eu acho que o funk é muito discriminado, tipo, não só na música clássica, mas tipo, em todos os gêneros. Acho que o que afasta desde a música clássica, tipo, do sertanejo, outras coisas, eu acho que é discriminação. Acho que pelo fato, tipo, de vir da favela, tipo, vir do gueto, eu acho que é bem discriminado. Isso que acaba afastando, eu acho. Na minha visão, o que mais aproxima a música clássica do funk é a criatividade dos DJ que produz. Porque desde o DJ colocar, o DJ, tipo, eu conheço bastante DJ que, tipo, nunca fez curso, nunca estudou nem nada e consegue tirar a harmonia. Tipo, conhece e reconhecer, esse tom é tal, vou fazer a harmonia aqui certinho, que casa certinho. A criatividade do DJ até da pessoa que tá cantando. Tem bastante pessoa que, tipo, tem maior voz, tipo, a voz do Tim Maia e nunca fez uma aula de canto. Tipo, nunca nem nada. Tipo, às vezes acho que vem do dom mesmo da pessoa. Eu acho que o que aproxima mais é a criatividade, desde a pessoa que vai escrever a letra, compor, ou o DJ que vai produzir. Tipo, se ele pegar um funk, um DJ, se ele for bom, a criatividade dele consegue fazer colocar uma música clássica num funk. No que eu gravei na batida do funk, ele consegue mudar tudo. Aí vai dar a criatividade do DJ. Quando está num palco se apresentando, o que você sente é emoção. Você tem que agradar uma pessoa que, tipo, se emociona bastante quando está se apresentando. Na sua opinião, quem escuta funk é tipo alguém sem cultura, tipo que não escuta uma música tipo dos seus estilos, tipo de esse bagulho clássico aí, essa parada. Eu acho que quem escuta funk pra você é tipo alguém sem cultura. Não que você acha, mas tipo na sua opinião, quem escuta música clássica é uma pessoa feliz. Acho que, sei lá, tipo, traz felicidade pra você que mexe com isso também. E acho que deve trazer pra outra pessoa, quem gosta de música clássica. Vou começar a escutar, é bom esse negócio aí? Eu vou começar a escutar. É legal. Não precisa só escutar isso, mas dá uma escutar, aproveitar, escutar pra ver. Deezer da vida, os Spotify. Qual uma banda mais ou menos assim? Cara, eu vou te escrever o nome, pode ser? Sim. Que tem um compositor que eu gosto muito, que é o Beethoven. Ele tem... Do cachorro lá, não, né? É, o próprio. O nome acho que é inspirado nesse compositor. Eu acho que, sei lá, pelo menos comigo funciona assim. Tem coisas que eu ouço uma primeira vez e falo, tá. Aí eu ouço uma segunda, uma terceira, aí começa, nossa, cara, como é legal. E Milton Nascimento, que é uma coisa, né? Eu acho esse cara... E pra você que gosta de samba... João Donato.
João Donato? João Donato. É clássico, mas é samba ou é samba mesmo ou não? O João Donato, meu, é samba... Eu escutei, não. É muito incrível, cara. É muito incrível. É tudo simples e ao mesmo tempo encantador, assim, sempre. Pois vamos trocar um zap? Sim. Aí eu vou te mandar umas coisas. Vou mandar uma minha também. Ah, eu quero muito. Eu perguntei teu nome por causa disso. Na sua visão, o que mais afasta a música clássica do funk é as letras. Eu acho que a letra conta bastante pra você, acho que acaba afastando a música clássica do funk. E o que mais aproxima a música clássica do funk, pra você, eu acho que é a batida. Sei lá, coloquei aleatório, chutei. Batida. Engraçado que a gente falou, eu coloquei pra você o ritmo e pra mim você colocou a batida, Sim, que é a mesma coisa, né? Sim. Então, ó, quando eu tô no palco eu sinto prazer, você falou emoção, é isso aí. Na minha opinião, quem gosta de funk é alguém que gosta de funk. Tipo, não... Tipo, alguém que gosta. Não, você mesmo comentou comigo, você falou que você vai em festa de tudo que é tipo e a galera curte. Sim. Então, eu acho que vale a mesma coisa pra música clássica, do tipo... Sim. Se a pessoa tá lá, pagou o ingresso para estar lá, é porque ela porque gosta ela curte mesmo, aquilo, né? mas assim... Ninguém é obrigado a ir num lugar, né? O funk me parece até mais aberto do que a música clássica, assim. Do tipo, eu digo porque assim, às vezes eu vou dançar em São Paulo, que é onde mais faz, um dos lugares que mais faz música clássica aqui em São Paulo. Eu vejo, tem uma faixa etária específica, uma classe socioeconômica específica, né, que consegue pagar aquele ingresso. Então acho que fica muito sectário. Aliás, já estou falando do que eu acho que separa mais. Agora, mesmo assim, meu, nada impede que qualquer pessoa vá lá escutar Mozart. Sim. E aí você já me deu a dica do funk, que é, meu, generalizado, que tem ninguém de todas as classes sociais e tal que curtem. Então não sei o quanto dá pra definir o cara é bastante, né? em função disso. É muito, mano. Na minha opinião, aí foi quase colagem da de cima. Na minha opinião, quem gosta de música clássica é alguém que gosta de música clássica. Sim. Né? O que mais afasta a música clássica do funk, eu acho que hoje em dia que é essa tribalização, né? Cada coisa tem, às vezes, sua tribo específica. A música clássica é muito específica para né? Você não tem música clássica em todo lugar, embora tenham várias iniciativas lindas. Sim. E na minha visão, o que mais aproxima a música clássica do funk é o humano. É o... Meu, cada um a sua maneira tentando se expressar, achar sua voz. Sim. Pô, já me sinto teu amigo, brother. Então... Seria tranquilo também. É bom ter amizade nova, né? Total. Não seria sem problema nenhum. Aliás, satisfação. Satisfação. Posso saber seu nome, além de MC Quitinho? Lucas. Ou Lucas? Ah, você falou logo no começo. Verdade. Você é Felipe, né? Felipe. Boa, Lucas. Tua memória tá melhor, hein, cara? Será que a idade é nada?